Meus prezados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jonas, capítulo 3, versos de 1 a 4. E eu gostaria de falar com vocês nesta noite, à luz desse texto, sobre esse Deus tão grandioso que nós servimos. Ele não desiste de nós e sempre nos dá uma chance de recomeçar, de retomar. Então, se no ano passado você não foi muito obediente a Deus, se você andou pelos seus próprios caminhos e buscou fazer sempre a sua vontade e não a vontade de Deus, Deus está dando uma chance para você nesse novo ano, para você viver os projetos que Ele tem para a sua vida. Talvez você diga isso, pastor, isso é muito filosófico, isso é muito teológico. Não. Eu diria como Nelson Rodrigues, a vida como ela é. A vida cristã é assim. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a nós mesmos. E aqui, Jonas capítulo 3, versos de 1 a 4, diz assim: Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Vamos parar por aqui, e eu quero chamar sua preciosa atenção para o versículo 1, quando diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Eu quero que você volte para o capítulo 1, e no versículo 1 você leia comigo também. O que é que diz aí? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Preste atenção que aqui no capítulo 1, versículo 1, veio a primeira vez. E como Jonas não obedeceu na primeira vez, Deus vai lhe dar uma segunda vez. E se observa que o verbo vir aqui, o sujeito da ação é Deus. Foi Ele que veio até Jonas, na primeira vez e na segunda vez. E aqui eu quero estabelecer um princípio bíblico para mim e para você. É que todos nós aqui, não importa se você é pastor, se você é presbítero, se você é crente, Deus tem uma missão para você. Você é um missionário de Deus. Você é uma pessoa que existe para a glória de Deus. Você é uma pessoa cuja vida deve ser vivida na perspectiva de que Deus tem uma missão para você aqui na terra, como crente, como cristão. Cabe a mim e a você abraçar essa missão, ser obediente àquilo que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. Quando você lê lá em Efésios capítulo 2, fala que a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça sois salvos mediante a fé. Mas depois de salvos, Deus preparou de antemão boas obras para que andemos nelas. Isso significa que eu e você somos mordomos de Deus, somos missionários de Deus, somos sacerdotes de Deus,
somos filhos de Deus. Você pode usar todos os termos de identidade, mas Deus tem uma missão para mim e para você. E nesse capítulo 1 de Jonas, Jonas não aceitou essa missão. Foi Deus que veio pessoalmente a ele. Veio a palavra do Senhor a Jonas. E para que ele não tivesse dúvida, disse assim: filho de Amitai. Porque ter um pai chamado Amitai deve ser muito difícil, né? Deve ser raridade. Então, a mensagem é específica. Assim como veio para Maria, assim como veio para Paulo, assim como veio para Samuel, Deus sempre, Ele se dirige pessoalmente, pelo nome. Mas Jonas não aceitou, nesse primeiro momento. E aqui eu colocaria pelo menos 4 lições sobre o que acontece comigo e com você quando a gente não aceita a missão de Deus. Preste atenção, no versículo 3, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Preste atenção, se eu e você, nós não abraçarmos, ou se nós corrermos de Deus, a minha vida só vai ladeira abaixo. Diz o texto, que ele desceu para Tarsis, e ali em Tarsis, o seu objetivo era descer para Jope. Depois ele embarcou nesse navio, desceu para esse navio, depois ele desceu para o porão desse navio. Então preste atenção, quando eu e você, nós fugimos de Deus, a nossa vida não é para cima, a nossa vida é para baixo. Decida. Segunda lição, quando eu não aceito a missão de Deus, a missão que Deus tem para a minha vida, isso vai me custar. E muitas vezes me custar caro. Se você observar no texto aí, no versículo 3, diz assim: pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Veja bem, ele pagou para fugir. Pagou para não obedecer. E tem muita gente hoje que está pagando para não fazer a vontade de Deus, para fugir do projeto que Deus tem para a sua vida. E é tão interessante porque Charles Spurgeon, ele diz que quando eu não tenho dinheiro para pagar, o diabo manda alguém pagar para mim. Ele sempre terá, o diabo sempre terá um agente financiador para fazer com que eu e você, nós não obedeçamos a Deus, pelo contrário, fujamos da presença de Deus. Terceira lição, quando eu não aceito a missão que Deus tem para a minha vida, tentando fugir de Deus, Deus, Ele se oporá a mim. Veja no versículo 4, que Jonas embarcou para longe da presença do Senhor. Você acha que você pode fugir da presença do Senhor? Se subir aos céus, Ele está. Se você descer às profundidades, Ele estará também. O nosso Deus, Ele é onipresente. Ninguém pode fugir da presença de Deus. Mas Jonas pensou que ele podia fazer isso. Mas veja, no versículo 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Preste atenção que quando eu tento fugir de Deus,
Deus se opõe a mim e a você, enviando o quê? Tempestades. E a tempestade veio sobre Jonas, mas veio sobre o navio, para que aquele plano de Jonas não se cumprisse. Então veio sobre o navio. E a tempestade era tão grande que o navio estava a ponto de despedaçar-se. Isso é muito sério, irmãos. Porque tem muita gente que está com a vida enrolada na igreja, muita gente que está com a vida confusa, porque tenta fugir de Deus, tenta se opor a Deus. E Deus manda o quê? Tempestade. Mas em último lugar, nós vamos aprender aqui que se eu fugir de Deus, se eu não aceitar a missão que Deus tem para a minha vida, outras pessoas ao meu redor serão o quê? Prejudicadas. Se você observar no texto, Jonas, que estava fugindo dos marinheiros, não tinha nada a ver com isso. E diz no versículo 5 que eles estavam cheios de medo e cada um clamava ao seu Deus, lançava no mar a carga. E você vai descobrir também que quando foi lançada a sorte, no versículo 7, a sorte caiu sobre Jonas. E eu gosto dessa palavra sorte, porque foi sorte mesmo, não foi azar. Porque tem às vezes, a sua sorte é o seu azar. Quando você faz algo que não dá certo, e Deus não permite que não dá certo, é justamente aí a sua sorte. A sua sorte. Todo mundo conhece a história. Ele é jogado no mar. E quando ele é jogado no mar, algumas coisas acontecem. Primeiro, os marinheiros se convertem a Deus. Veja que crente, até na desobediência, Deus ainda usa o desgramado para converter gente. Segundo, veio a calmaria, cessou a calmaria. Todos conhecem a história, no capítulo 2, ou capítulo 1, termina no versículo 17, vê comigo aí. 2,17, o que é que diz aí? 1,17, por favor. O que é que diz? Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Quem foi que deparou o peixe? O Senhor. E durante aqueles 3 dias e aquelas 3 noites, Jonas ora. Jonas era bem presbiteriano. Ele só ora quando a coisa está feia. Quando ele está no sufoco. Quando ele está ali nas entranhas daquele peixe. E ali ele faz a belíssima oração que está aí no capítulo 2. Quando ele termina de orar, veja, por favor, no versículo 10 do capítulo 2. O que é que diz aí? Falou, pois, o Senhor a quem? Ao peixe. E esse vomitou a Jonas na terra. Veja que isso é irônico. Porque a quem Deus falou, todo mundo obedeceu. Só não Jonas. Ele falou para o vento, veio a tempestade. Falou para o peixe, engoliu a Jonas. Falou para o peixe, vomitou Jonas. Todo mundo obedeceu a ordem de Deus. Só não Jonas. Mas aí chegamos no nosso texto básico. E aí veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo. E aqui eu quero tirar pelo menos umas 5 lições básicas. Porque Jonas aqui, ele tentou fugir da presença de Deus, mas Deus vai lhe dar o quê? Uma segunda oportunidade. Como está dando para mim e para você nessa noite, você que está nos assistindo. E como eu devo reagir quando Deus resolve me dar o quê? Uma segunda oportunidade, uma segunda chance.
Primeira lição que eu aprendo nesse texto é que Deus, Ele é especialista em escolher pessoas complicadas para fazer a sua obra. Eu estou chamando complicado, mas seria tranqueira mesmo, tá? Porque quantos profetas não tinha lá em Israel? Tantos profetas. Por que Deus escolheu a Jonas? Não é assim que você pergunta para Deus? Senhor, me erra. Tem tanta gente boa aí. Mas Deus quer usar você. Jonas, ele era de fato uma tranqueira. O cara era complicado, o cara era difícil. Ele pensou que poderia ignorar a sua missão fugindo de Deus. Veja que isso aqui sou eu e você. Principalmente quando a missão, e geralmente ele nos chama para missões o quê? Impossíveis, difíceis, complicadas. Segundo, Jonas era uma pessoa complicada, porque ele era preconceituoso. Ele conhecia quem eram os ninivitas, ele sabia quem eram os ninivitas, eram inimigos de Israel. E ele, com seu preconceito, o seu xenofobismo, ele não queria que Deus convertesse os ninivitas. Ele queria que os ninivitas fossem para o inferno. Você acha que tem isso hoje ou não? Preconceituoso. Por isso que eu valorizo essas pessoas que estão trabalhando na frente, na Cracolândia, trabalhando com drogado, trabalhando com morador de rua, trabalhando em lugares difíceis, em lugares remotos, sem promoção, sem divulgação, sem nada. Eles estão onde nós deveríamos estar, eles estão lá fazendo a obra de Deus. Terceiro lugar, Jonas era uma tranqueira, sabe por quê? Porque ele estava mais preocupado com política do que com a salvação de pessoas. É o que está acontecendo hoje, né, na igreja. Os pastores, os líderes, todo mundo preocupado com política. E Jonas, ele era um profeta que estava ligado ao rei de Israel. E Deus não estava preocupado com política. Deus estava preocupado com a salvação daquele povo. Sabe por quê? Porque ali, veja no versículo 11 do capítulo 4, diz assim: não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Eu quero chamar a sua atenção aqui, irmãos, que é importante você conhecer política, é importante você votar corretamente, é importante você ter posições, principalmente oriundas da palavra de Deus, mas você não pode permitir que política seja mais importante do que a salvação das pessoas. Vocês estão entendendo ou não? Jonas estava com isso na cabeça. Ele era um profeta que a ideologia substituiu a teologia. Mas você vai observar também que Jonas era uma tranqueira. Sabe por quê? Porque mesmo Deus dando para ele uma segunda chance, uma segunda oportunidade, ele fez a obra de Deus de má vontade. De má vontade. Aí você diz, mas esse Jonas era complicado. Pensa em você. Pensa em você, pensa em mim. Eu cheguei em casa hoje, cansado, de um sono. Eu pensei, eu não vou não. Conexão com Deus. Isso porque tem ar-condicionado, eu tenho um carro, saio, venho, não tem perseguição.
Quantas vezes, irmãos, a gente faz a obra de Deus o quê? Relaxadamente. Eu me lembrei que eu era pastor e que o pastor Edão não estava aqui. E que eu tinha que pregar. Quantas vezes a nossa luta é contra nós mesmos. A nossa má vontade. A nossa relutância. E a gente sempre tem argumentos para justificar isso. Para justificar. Então a primeira lição que eu quero que você aprenda é que Deus dá segunda chance para crentes complicados. Tá certo? Então, se você é complicado, Deus vai lhe dar novas oportunidades. Segunda coisa muito importante no texto é que você tenha consciência que essa segunda oportunidade vem de Deus. Porque diz aí, veio a palavra do Senhor, segunda vez a quem? A Jonas. Então essa segunda chance não foi por mérito pessoal, não foi porque ele se arrependeu lá no ventre do peixe. Não, aquela segunda oportunidade era um presente de Deus, era um privilégio que Deus estava dando para ele. Então não entenda a vontade de Deus como uma coisa de meritocracia, eu mereço isso. Não, meu irmão. Terceira maneira de você compreender essa segunda chance que Deus está lhe dando. Primeiro, Ele vai usar você mesmo, tranqueira do jeito que você é. Segundo, é Ele que está lhe dando essa segunda chance. Terceiro, você precisa se dispor, obedecer. Porque quando a palavra veio segunda vez a Jonas, veja no texto, lê comigo o versículo 18, o versículo 2, 3:2, o que que diz? Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Esses detalhes do texto são importantes para você entender aqui, que quando ele ouviu, ele se dispôs, não para fugir mais, mas para obedecer. E Deus, Ele não desperdiça a palavra, porque Ele diz assim, dispõe-te. Esse verbo aqui significa, né, levante-se mesmo, tenha disposição. Vença a sua apatia, vença a sua desobediência, vença o seu enfado, vença tudo, dispõe-te. Dispõe-te e vai. E ele dá uma palavra aqui de disposição, dá uma ordem para ir, dá uma ordem para proclamar contra ela a mensagem que eu te digo. E aqui você precisa entender uma coisa que é bíblico, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é que nenhum profeta tem autonomia em pregar aquilo que ele quer. Que ele quer. Deus vai dar um sermão para Jonas. E o sermão que Deus deu para Jonas, sabe quantas palavras tinha? 7 palavras. Ainda 40 dias, e Nínive será o quê? Subvertida. No hebraico são 7 palavras. Então preste atenção. Você pode ser um grande pregador. Você pode achar que, através do seu conhecimento, da sua habilidade, da sua capacidade, você pode realizar muitas coisas para Deus. Mas aqui no texto, Deus é bastante específico. Proclama contra ela a mensagem que eu o quê? Te digo. O que eu digo para você, você vai dizer para a cidade. Você não tem autonomia.
Por isso que Paulo diz a Timóteo, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Nós não temos autonomia na mensagem. E é tão interessante que Jonas vai. Jonas vai. Quarta lição que eu aprendo aqui. Quando Deus me dá uma segunda chance, uma nova oportunidade, é porque essa missão, aos olhos de Deus, ela é importante. Pode não ser importante para mim. Alguém diz assim, pastor Arival, por que está furando poço no Piauí? Furar poço no Piauí, você sabe o que significa furar um poço no semiárido nordestino, numa comunidade de famílias que não tem água para beber, que não tem saneamento básico, que não tem luz elétrica. Sabe o que significa isso? E são nossos irmãos em Cristo que estão lá, os nossos irmãos na fé. Talvez isso não seja importante na visão de muita gente, mas aos olhos de Deus isso é o quê? É importante. Veja no texto, por favor, no versículo 3, a última parte. O que é que diz aí? Ora, Nínive era cidade muito importante, diante de quem? De Deus. Se você for fazer uma história, um estudo sobre os ninivitas, esses homens eram os homens mais cruéis, era o povo mais odiado, era a capital da Síria, que havia de invadir o Reino Norte, de destruir o Reino Norte, era um povo odiado. Mas aquilo que às vezes é desimportante, não é importante aos meus olhos, é importante o que aos olhos de Deus. Então pense nisso. Se Deus está chamando você para uma missão, você tem que entender, mas essa missão é tão frajutazinha, tão simples. Eu seria um negócio assim, eu queria ser embaixador em Paris, na França. Eu vou trabalhar com pobre. Eu vou pregar o evangelho. Quantas pessoas não pensam assim? Né? Mas, meus amados irmãos, eu quero concluir chamando a sua preciosa atenção. Que Deus, Ele nos dá uma segunda chance para mostrar que Ele é Deus. Que quem faz a obra relaxadamente, com má vontade, com relutância, somos nós. E louvado seja Deus, porque os resultados da obra não dependem de mim nem de você. Sabe por quê? Porque quando, em 3 dias, ele pregou ali, veja no versículo 5. Versículo 5, 3:5, o que que diz? Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o... Pergunta que eu faço para você, quem que foi que converteu essa... Preste atenção, irmãos, na história, não existe um sermão, nem Jesus pregou um sermão que gerou 120 mil conversões. Ninguém, nem John Wesley, nem George Whitefield. Você pode pregar os pregadores, Moody. Agora essa tranqueira chamada Jonas. Deus usou esse cara. E aí a nossa chance é grande. O pessoal disse, se Deus usou a arcada de um jumento e usou uma mula falando, nós temos chance. E é tão bonito isso, porque Jonas depois ficou deprimido, ficou desgostoso, porque ele estava envolvido com política, com ideologia,
ele tinha ódio no coração, mas Deus tratou dele. Deus tratou dele. E deu uma lição muito forte para ele, lá no versículo 10. Quando Jonas está sentado debaixo de uma planta, e Deus manda o verme, e o verme mata a planta, e ele fica furioso, irado. E Deus pergunta para ele no versículo 9, é razoável a minha ira até a morte? Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive? O nosso Deus é o Deus de toda compaixão. Às vezes nós estamos tendo compaixão por bicho, por planta, por coisas, mas nós não estamos tendo compaixão por pessoas. E o nosso Deus, Ele quer salvar pessoas. Amém? Você vai abraçar essa segunda chance que Deus está te dando? Esse ano vai ser o ano que você vai se arregimentar e vai dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero fazer a Tua vontade na minha vida, eu quero cumprir essa missão que o Senhor tem para me dar. Pense nisso. Pense nisso. O grande personagem do livro de Jonas não é Jonas, é Deus. E Jonas reconhece isso quando ele ora. Ele diz assim, a salvação vem do Senhor. Não somente a salvação do crente, desobediente, mas a salvação daqueles que estão perdidos. Deus é o autor da salvação. Amém?